Do maná do céu para você. Boa tarde. O maná de hoje é mais de ti. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 34:5. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Gênesis 34:5. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado, calou-se, pois até que voltasse. Quando o Senhor falou mais de ti, e aí eu comecei a pensar, né, que a gente tem costume de falar mais de ti, Senhor, mas hoje é o Senhor que está falando para mim e agora está falando para você, mais de ti. E quando o Senhor começou a falar, e ontem ele fala no acesso, né, liberado, ou seja, nós estamos com acesso liberado com ele, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Toda bênção, né, que o Senhor tem para nos entregar está junto com a nossa parte do quê? De renúncia. Ele vai sempre tá levando a gente a entregar mais para ele, porque ele já entregou o filho dele na cruz pra gente. Então a gente já está com acesso liberado. E olha que interessante, o Senhor ele já fez primeiro para nós, né? Já entregou. Agora é nós que temos que entregar para ele. Quando ele falando hoje, né, mais de ti, eu perguntando assim, falando com o Espírito Santo, foi aí que ele falou: vamos anotar, vamos fazer uma listinha. E aí eu comecei, né, a anotar, e depois você pode pegar, voltar o vídeo, anotar, porque é tão interessante que daí eu comecei a falar mais de ti, né, o que eu posso entregar mais para o Senhor. E aí o Espírito Santo foi me falando, né, jejum, oração, fé, confiar, dependência, entrega, perdão e amor. Foi interessante. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: agora você começa de baixo para cima. Por quê? Ele estava falando para mim, me ajudando, o que eu tenho que entregar mais. Mas quando ele falou agora, né, começa de baixo para cima, então eu vou lá. O que eu anotei, né? Amor, agora eu tô voltando, ó. Amor, perdão, entrega, dependência, confiar, fé, oração e jejum. E aí é tão interessante que o Espírito Santo falou assim: agora você conta, né? Eu fui fazendo tipo uma escadinha. Você pode fazer essa anotação assim no seu caderno, você vai ver que interessante. Eu fui fazendo e anotando, né? Então, se você for pegar ali de baixo, porque quando o Senhor fala mais de ti, a gente vai o quê? Renunciar mais, ou seja, a gente vai diminuir e ele vai crescer. Por quê? Mais de ti. Então, quando eu fui pegar de baixo para cima do que eu tinha anotado, e se você contar cada degrauzinho, vai dar 8. 8 fala o novo de Deus. Olha que interessante. Ele está falando para a gente dar mais de nós para ele para viver o novo. Como ele já falou ontem, acesso liberado. E aí eu fui contar. Se você for ali, você vai ver, ó, 1, 2, e você vai ver que cada degrauzinho dá 8. Novo de Deus. E é tão interessante que ele está falando para a gente entregar mais. Mais amor, né? Começa pelo amor. Por quê? Primeiro, amor de saber que ele já nos amou. Pronto, a gente entender que ele já nos amou, a gente já vai amar também. A gente já vai demonstrar isso. Do amor vem o quê? O perdão. Porque quando a gente reconhece que ele nos ama, a gente naturalmente vai, a primeira coisa, se arrepender e pedir perdão. Por ver o amor dele que já é tão grande por nós. Depois do perdão, ele fala da entrega. Porque naturalmente você se arrepende, você já se entrega para ele. Fala: Senhor, toma conta da minha vida, me direciona. É uma entrega. E olha que daí você vai na próxima. Qual que é a dependência? A partir do momento que você entrega, você já está dizendo para ele que você depende dele. A dependência é toda dele. E daí, conforme você vai subindo mais um degrauzinho, porque você está fazendo a sua entrega, ó, você está dando mais de ti para ele. Aí ele fala do confiar. Por quê? Na dependência, você tem que confiar nele. Ou você confia ou você confia. E aí, quando você confia, você vai levando aqui a subir mais um degrau, crescendo com o quê? Com a fé. Porque se você confia, o que vai gerando em você? A fé. E a fé é a gente crer no que a gente não vê. E quem faz isso? A gente só crê como? Ouvindo a palavra. Que aí vai gerando fé na gente. Aí da fé ele fala o quê? Oração, porque quando você vai confiando, buscando, dependendo dele, você vai gerando uma fé que você vai fazer o quê? Falar com ele mais. Como? Orando. Porque a oração é a gente falar com o Pai.
E olha que interessante, aí depois da oração, que você vai começar a ter intimidade com ele, naturalmente você vai começar a querer mais, buscar mais. Aí é onde vem o jejum. O jejum é a santificação, é onde você está dizendo para sua carne assim, quem manda em mim é Jesus. A carne não tem poder sobre a minha vida. E aí é quando você começa a fazer um jejum, a santificar. E aí para quê? Aí você já vai estar vivendo o novo de Deus. Aí o que acontece? É o que ele está dizendo para a gente. Quando o Espírito Santo começou a fazer, né, a me ajudar a entender o que é entregar mais, e é naturalmente é o que? É a gente viver todas essas etapas entregando isso para o Senhor. Isso é o dia a dia. E aí, quando o Senhor me levou a ler, né, essa passagem, você vê lá que foi tão interessante que quando fala lá, né, que Jacó, ele ficou sabendo que a sua filha foi violada, foi abusada, né, por Siquém. Mas olha que interessante, se você depois ler todo o texto, você vai entender ali que esse Siquém, ele era um príncipe e ele, depois que ele abusou dela, ele se apaixonou por ela. Aí ele foi pedir para o pai dele ir lá e pedir para casar com ela. Você vê, ele fez uma maldade e naturalmente ele se apaixonou por ela. Aí ele foi pedir para o pai e depois ele teve uma consequência ali. Porque, ó, se você continuar lendo lá, você vai ver que os irmãos dela, porque ela era a única mulher, filha de Jacó, e os irmãos ouviu o pai falando lá pro pai de Diná, pro pai dele, viu lá do campo. Eles estavam trabalhando. Eles ouviram, o que eles fizeram? Eles foram fazer a vingança, porque viram que abusou da irmã dele, né, deles. Aí o que ele fez? Foi fazer a vingança. Só que olha que interessante. Quando o Senhor falou ali para mim, né, que se você ler lá de novo, falou que o quê? Que Jacó, ele calou-se. Ele ficou quieto na hora. Ó, os irmãos que estavam trabalhando já foi lá e se vingou, preparou uma armadilha lá para pegar eles. Aí se você ler lá todo o texto, você vai ver qual que foi o fim, a consequência disso tudo. E aí é tão interessante que quando o Senhor falou para eu aqui meditar exatamente aqui, ó, calou-se. Quando Jacó calou, quando ele ficou quieto. Mas se você ler, voltar aqui um pouquinho antes do texto, lá no 33, você vai ver que ele fala lá que Jacó, ele estava fazendo um altar, assim, orando, falando com o Senhor. E aí depois veio essa tragédia, né, que violou a filha dele, abusou da filha dele. Mas, ó, se você perceber que foi onde o Senhor me chamou a atenção nisso, que Jacó, ele calou, ele ficou quieto, aquela parte, ó, ele ficou calado, ele foi, tipo assim, como se ele estivesse falando com o Senhor ali. Ele não se moveu, ele poderia se vingar na hora, porque é um pai, imagina, pai, né, que saber que abusou da sua filha. Imagina a notícia que ele teve na hora, ele poderia ter se vingado. O que ele fez? Ele ficou quieto. Mas para ele ficar quieto, ele só teve esse domínio, por quê? Porque ele tem entregado mais dele para Deus. E na hora que veio aquela tragédia, ele calou, tipo, o que eu vou fazer agora? E aí foi quando o Senhor me falou, ele calou-se. Só que os irmãos que estavam trabalhando, na hora quis se vingar. E preparou a armadilha e se vingou mesmo. E depois o pai você lê lá no final, o pai fala, né, tipo, prejudicou, porque eles foram morar num lugar, numa cidade, tipo, e eles não conheciam, e o pai dele depois ia se tornar quem, né? Era Israel, ou seja, as pessoas iam ficar tudo contra ele. Aconteceu aquela tragédia lá na cidade, porque os irmãos foram se vingar. Então aí foi onde o Senhor falou comigo, e me lembrando um pouco do meu processo, foi quando o Senhor estava hoje, né, meditando e falando, né, da parte que quando eu parei tudo, eu tinha tudo para me vingar, mas foi onde eu fiz como Jacó, eu me calei. Foi quando eu falei, Senhor, e agora? Eu poderia ter feito com as minhas mãos, mas foi quando eu parei e falei, Senhor, e agora? Tipo, calei, porque quando o Senhor fala, né, o Senhor tem hora que se cala, e Jacó poderia ter feito a vingança dele ali. Não, ele calou, ele fez assim, ele entregou para Jesus naquela hora ali, ele ficou quieto. O que eu vou fazer agora? Foi o que eu fiz no meu quarto, porque se eu fosse me vingar, o meu fim ia ter a consequência, porque tem a colheita, né? A gente se vingar com as nossas mãos. E aí, olha que interessante, que aí Deus me trouxe ali, né, falando ao meu coração hoje, o Espírito Santo falando comigo, do quê? Que os irmãos estavam trabalhando, ou seja, se a gente não se atentar, porque o Senhor está falando hoje pra gente, mais de ti, pra gente entregar mais, porque vai vir situações que na hora a primeira coisa que a gente vai fazer é conforme a gente tá. Se a gente entregar
pouco para Jesus, né? A gente tiver entregue pouco, vai vir as situações, porque nós estamos aqui, vamos viver mesmo, vai ter as provas para a gente viver, crescer. O que vai acontecer? Às vezes a gente vai fazer com as próprias mãos nossas, porque Jacó, se você ver, ele estava ali fazendo um altar para o Senhor um pouco antes de receber essa notícia. E quando veio a notícia, ele parou, calou, para tipo, o que eu vou fazer? E foi exatamente o que eu fiz quando aconteceu tudo, começou a desmoronar tudo, eu falei, peraí. E quando alguém vinha falar, eu falava assim, não, deixa que já tá com Deus, eu não quero falar sobre isso, eu quero entender, e agora o meu negócio é eu e Deus agora, e foi mesmo. E assim, aí eu parando para pensar aqui, né, e lembrando os irmãos pegou a dor dele, né, a dor que o pai ali na hora poderia, e a pessoa falar assim, não, fez isso com a minha filha? Claro, mas não, quem faz a justiça é Deus. E aí, aqui traz uma lição pra gente, porque os irmãos lá, né, dela, tava trabalhando, tava no campo, ou seja, tava como o mundo tá hoje, fazendo a gente correr, não parar para pensar, aí vem uma tragédia, né, vem uma luta pra gente viver, a gente faz o quê? Primeira coisa, a gente vai ter as nossas atitudes, a gente vai dar o que tá dentro da gente, e não vai parar. Então o Senhor tá falando mais de ti, Ele vai entregar bênção pra gente, mas a gente também tem que estar preparado, porque lembra, as bênçãos vêm, o inimigo também vai vir junto, então assim, mas ele vai vir com um intuito, de levar a gente mais perto do propósito. Só que a gente tem que estar mais cheia de ti. Por quê? Porque se a gente estar mais cheia dele, a gente vai estar preparada para entregar mais dele e não mais da nossa carne, de nós, porque mais de nós vai querer fazer justiça mesmo, vai querer resolver mesmo, vai brigar mesmo, mas não, com Deus a gente vai parar, vai calar e vai deixar ele agir. Porque ele vai agir em nós e através de nós. Então tem uma diferença. E aí é tão tremendo que aí eu fiquei pensando, e o Senhor falou muito ao meu coração. Eu creio que o Senhor vai falar muito ao seu coração também. Eu vou estar orando agora. E para a gente continuar entregando mais para o Senhor. Para a gente poder viver cada dia mais pertinho dele e acessando. Porque quando fala acesso liberado, é um novo, aí fala, né? Acesso liberado, ou você vai viver algo de novo, é novo. Ou você vai viver o novo dele. E para isso, a gente vivendo cada etapa dessa, entregando mais para ele. Vamos lá? Orar? Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, Senhor, te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Pai, o Senhor hoje falando sobre dar mais de nós. E esse é meu desejo, que, Senhor, que o Senhor venha crescer e nós viemos diminuir. Porque quando o Senhor hoje falou mais de ti, o Senhor está dizendo, diminua. Entrega mais. E assim nós temos que entregar, porque o Senhor já está falando, Pai. O Senhor tem tudo para nós. Então, Senhor, que nós possamos entregar mais para ti. Esse é meu desejo, Pai. Que cada um de nós possamos, ó Pai, dar o melhor, entregar nossas vidas, entregar tudo. Porque quando nós entregamos tudo, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle. E qualquer situação, o Senhor age na hora certa. Esse é meu desejo, Pai. Que nós viemos diminuir, o Senhor venha crescer. Que seja tudo para honra e glória do teu nome. Eu já oro e já te agradeço no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Compartilha, se inscreve, deixa seu testemunho e faça mais gente, né, poder ser tocado pelo Espírito Santo e entregar mais para o Senhor e fazendo a vontade dele para que a gente possa cada dia mais rumo à eternidade, dando mais para o Senhor, para que ele possa cada dia mais nos levar a gente viver tudo que ele tem para nós. Amém? Boa tarde, tchau.